Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Woodflow, um podcast que traz informações sobre o mercado da madeira, principalmente focado na exportação dos produtos brasileiros. O podcast Woodflow que é produzido pela plataforma Woodflow. Se você trabalha com madeira, compra ou vende, faça seu cadastro lá, www.woodflow.com.br e conheça os produtos que estão disponíveis, faça a sua oferta e fique sempre conectado com o que tem de mais novo no mercado, notícia, produto. Siga a gente lá e acompanhe todas as mídias também. Hoje nós estamos aqui com dois especialistas do mercado. Vamos falar bastante aí sobre madeira serrada, moldura. Vamos falar das exportações brasileiras, o que aconteceu no último mês. E vou começar aqui apresentando nossos convidados, começando por ele que já está aqui mais uma vez, né? Ele que é o super especialista nos números, conhece tudo aí sobre o mercado, não só nacional, mas também o que está acontecendo no mundo. Marcelo, STCP, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Bem-vindo novamente, Marcelo. Obrigado por estar aqui, mais uma vez, trazendo aí credibilidade para a gente. Ótimo, Gustavo. Excelente. Muito obrigado novamente pelo convite. É sempre uma satisfação aqui estarmos com você, conduzindo uma discussão sobre o nosso mercado, que está sempre em evolução. E agradeço em nome da SCP e meu particular. Obrigado. E o nosso convidado aí especial de hoje é um cara que conhece tudo sobre madeira, né? Ele tem mais de 25 anos no mercado. Ele hoje é diretor e CEO lá da Sólida Brasil. Daniel, obrigado aí pela tua presença e vamos bater um papo aqui, vamos ver aí as tuas opiniões sobre o que está acontecendo e para onde o mercado vai. Obrigado novamente aí pela tua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite e vamos tentar contribuir da melhor maneira possível. Legal, gente. E hoje a gente tem uma novidade aqui que eu queria trazer aí para os nossos ouvintes, né, e quem assiste a gente também, que é o nosso patrocinador dessa edição, que é a Pixlog. A Pixlog, tá mostrando aqui na tela um pouco sobre eles, é uma startup que desenvolveu um aplicativo, um software que ajuda aí na medição de toras. Eles fazem, né, a cubagem aí de tora. Eles conseguem medir o sortimento de tora. É um aplicativo que foi desenvolvido pelo pessoal aqui em Curitiba. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse software, ele ajuda demais, otimiza demais o tempo na medição de tora. Ele ajuda na rastreabilidade, ele dá resumo, né, do que você tem no seu estoque. Ele ajuda a produção, enfim. Pixlog.com.br, fale lá com o pessoal, com o Rodolfo, Vinícius, o João. Vocês vão ver esse software é incrível, que ajuda demais realmente as indústrias e tem sido um destaque aí, junto aí com o Woodflow, nessa parte de tecnologia que tenta trazer para o nosso mercado da madeira o que a tecnologia pode ajudar no nosso mercado. Recado dado, vamos começar aqui a nossa conversa, né? E para começar a nossa conversa, a gente sempre fala um pouco dos números do mês anterior, o que aconteceu no nosso mercado de exportação. A gente sempre traz aí o nosso índice Woodflow, né, que é um compilado dos principais produtos que a gente monitora e que mostra a tendência das exportações dos principais produtos aqui do Brasil para o mundo. E a gente observou aqui, né, que em maio nós tivemos um aumento significativo, tanto de volume quanto dos valores, né? A gente teve praticamente aí de abril para maio um volume maior de 23% do volume exportado e um valor aí de 21% a mais de um mês para o outro, né? Isso é bastante significativo e que demonstra exatamente o quê, né? Será que a indústria realmente voltou com tudo, o mercado está bombando? Ou o que realmente quer dizer esses números aí, Marcelo? Você que é o especialista, e começa, por favor, dando uma explicação aí por que a gente deu esse salto aí, tanto em volume quanto em valores. Perfeito, Gustavo. Nós temos acompanhado e realmente observamos aí esse aumento, né, mensal, mês a mês, né? Acho que é sempre importante fazermos uma visão, claro, de uma reação mensal, mas olharmos também o período.
E agora, já em junho, nós temos condição de fazer uma análise dos primeiros 5 meses, que já está indo para quase meio ano, para a gente passar uma régua. Realmente, mensalmente, nós tivemos um aumento praticamente quando a gente desagrega por produto, praticamente em todos os produtos, né? E lembrando, é claro, que a nossa pauta de exportação em produtos madeireiros, nós estamos falando em termos de grandes volumes, principalmente o cerrado e o compensado de pinos, né? E em ambos os casos eles tiveram esse aumento, até no caso do mês, até mais para o cerrado, e mais ou menos 20 e poucos por cento, 23% cerrado de pinos e 10% no compensado, né? É sempre assim, deve-se tomar um cuidado para um aumento apenas mensal, porque ele pode refletir um certo momento, né? Nós estávamos até conversando um pouco antes, e eu acho que com certeza o Daniel poderá explicar um pouco melhor essa realidade da empresa, mas nós estamos assim, né, é um tema já tratado aqui, da questão do gargalo logístico brasileiro. Então, nós, principalmente em portos, e nós temos aí um pouco desse reflexo, e acho que a gente pode explorar um pouco mais ao longo da conversa. Mas quando a gente olha os primeiros 5 meses de 2024 comparado a 2023, e lembrando que 2023 foi um ano bem desafiador, né, para não dizer crítico, do ponto de vista de quedas generalizadas nas exportações de produtos madeireiros, nós observamos aí, principalmente no compensado, uma recuperação. Estamos mais ou menos conseguindo recuperar uns 5% em relação ao mesmo período de 2023, e não tem ocorrido ainda o mesmo para o cerrado, né? Mas ele segue firme e pelo menos está estável aí as exportações dos primeiros meses, com um aumento nesse último mês, né? Nós temos aí vários fatores que levam a isso, pegando mais a questão dos primeiros 5 meses. E quando a gente fala exportação, né, praticamente dos 6, 7 produtos de mercado de produtos madeireiros brasileiros de exportação, nós temos os Estados Unidos em primeiro em todos os casos, né, exceto segundo lugar em madeira de cerrado tropical, mas ele realmente é um destino para muitos dos nossos produtos. E a gente tem que olhar também para as estatísticas, o que está acontecendo lá, o que pode acontecer, né? Mas nós temos alguns elementos aí que com certeza a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas passa, né, por uma melhora, principalmente nesses últimos 2 meses, do housing start, né, o início das construções americanas, que estavam um pouco estabilizadas para até alguma queda no início do ano. Elas tiveram uma melhora, né, no mês de abril. A estatística de maio ainda não saiu, mas é um desafio porque lá um dos fatores, assim, são vários fatores, mas que é um estímulo para a construção civil, é a taxa hipotecária, né, de novas construções, e ela está num patamar bastante elevado, né? Quando a gente volta à pandemia, em que chegou, claro, como um estímulo econômico no país a 2,5%, né? O ano passado esteve a 5%, a taxa de juro básica da economia americana está em 5 e poucos por cento, mas a taxa hipotecária, hoje, ela está em cerca de 7%. É um desafio para isso servir como um estímulo, principalmente para as novas construções, né, e permissões para investimentos imobiliários. Com certeza tem questões na Europa, né, ela está um pouco ainda desafiadora. Fala-se que a construção civil, o consumo de madeira para construção deve cair esse ano ainda uns 2%, mas nós temos aí alguns estímulos de outras regiões, né? E conforme o produto, né, o destino ele é diferenciado, mais América Latina, mais Ásia, nós temos diferentes oportunidades aí pela frente. E você, Daniel, lá na Sólida, você sentiu esse aumento mesmo todo
embarque, pedido, contrato, preço ou foi realmente essa questão logística aí? Não, acho que o maior baque que a gente teve nesse período aí foi no final do ano passado, o tema logístico local, né? Digamos assim, a gente perdeu 50% da capacidade do principal porto exportador de madeira que a gente tem, né? E teve que se alinhar a essa nova realidade, né, no começo do ano, no primeiro trimestre, direcionando para outros portos e até você conseguir desenvolver tudo isso daí. Então isso aí gerou um backlog bastante grande. Então, o meu entendimento ali é que nesses 5 primeiros meses, esse número de maio, esses 11, 15% a mais, para nós representou alguma coisa em torno de 15%. Eu entendo que seja um desafogo logístico, basicamente. Não é um tema de mercado. Não. O mercado, ele está... Eu não vou dizer que o mercado está tão ruim quanto foi ano passado. O mercado está mais estável, pelo menos. Está demandante ainda, independente de todas as condições que o Marcelo colocou aqui. A gente atua muito nos Estados Unidos. Hoje, 85% das nossas exportações provavelmente estão indo para os Estados Unidos. Então, isso aí, digamos assim... já é notícia velha, digamos assim. Você já está com a roda girando com essa condição. Obviamente, nós estamos esperando por notícias melhores que impulsionem mais o negócio. Mas eu acredito que assim, esse número de maio, especificamente, basicamente foi um desafogo logístico, né? O que também não deixa de ser uma boa notícia, né? Porque é sempre complicado você tratar com os teus clientes um tema que está fora das tuas mãos, né? Pois é, como é que administra isso? Você lá como indústria... O cara compra e você fala, ó, vai embarcar não sei quando. Não é fácil explicar o Brasil para os teus clientes lá fora, né? Então eu sempre brinco, inclusive, eu sempre começo minhas conversas com eles, assim, o Brasil não é para principiantes, né? Então se você não sabe brincar, não entre nesse jogo, não venha, né? Mas eles já entendem, né? Você consegue transmitir isso daí. Eu acho que a pandemia ajudou um pouco, porque o caos logístico mundial, inclusive lá nos Estados Unidos, né, a estrutura portuária deles para receber os materiais também foi super complicado, então eles já têm uma visão um pouquinho diferente. Então a gente não fica de bandido na história, né? Então provavelmente, não vou dizer 100%, mas eu vou dizer que parte dessa recuperação de preço também tem a ver com uma compensação de custos maiores logísticos que nós estamos tendo aqui, né? Especificamente os produtos que a gente trabalha, alguma coisa a gente consegue repassar, né, explicando a situação para os nossos clientes. Né? E acho que pós-pandemia a gente consegue um entendimento melhor. É óbvio que se ele tiver uma alternativa melhor mundialmente falando para o produto, ele vai buscar essa alternativa. Né? Isso qualquer um faria. Né? Eu não vou comprar na loja mais cara só porque eu quero. Né? Mais cara e não sei quando entrega. E não sei exatamente. Né? Mas eu acho que isso é uma questão hoje mais de negociação, de você conversar com os clientes. Então a gente consegue manter uma boa linha de entendimento nesse sentido. Não acredito que vai acontecer o caos que aconteceu na pandemia, de super inventário lá fora, né? De você ter uma quebra absurda na tua cadeia de produção, que de repente todo o material chegou ao mesmo tempo e ninguém mais precisa de nada, que foi o grande baque depois da pandemia. Né? Então eu acho que as coisas estão mais estáveis. Tá? Então a demanda está mais estável. De novo, não quer dizer que o mercado está bom, quer dizer que ele está estável. Né? Então aí é o jogo que você tem que saber como jogar. Pois é, a gente estava falando um pouco antes sobre essa relevância do Brasil, né? Os clientes acabam se acostumando com o mau funcionamento do nosso país, infelizmente, né? E aí a gente estava falando sobre os números, o que o Brasil representa no mundo, né? E pegando os dois principais itens que são exportados, o compensado e a madeira serrada. A gente falou de compensado 6% do mundo, né? Que a gente representa. E a madeira serrada um pouquinho mais de 2%. 2%. É isso mesmo? É isso aí. É isso mesmo. Você pega uma média aí não pegar um ponto de pico, né, o de baixo, você verifica aí que de 18 a 22, por exemplo, que tem as estatísticas, é 6,5% no caso do compensado e 2,2% no cerrado. Isso do Pinos, né? Mas para os outros produtos brasileiros, o volume é menor, mas gira em torno de menos de 1% a 2%. Mais um dos itens que vocês produzem lá, que são as molduras, o Brasil é super relevante, né? Não, as molduras, realmente, o Brasil ele é um player muito importante, porque o maior mercado consumidor de molduras do mundo é os Estados Unidos. Né? Então, hoje o Brasil, eu diria assim, não afirmaria, mas eu diria assim, quase certeza, é o país maior exportador de moldura para os Estados Unidos hoje é o Brasil, em número de containers, em volume.
né? Então a gente tem uma representatividade bem grande. Então a gente hoje já superou na América do Sul o Chile, com certeza, em termos de exportação de molduras, né? E graças ao tema do antidumping, a China saiu do jogo, né? Então você tem outros mercados na Ásia hoje, outros países na Ásia que atendem os Estados Unidos também, mas não são tão relevantes ainda, né? Então hoje realmente o Brasil é a primeira consideração de um consumidor americano, de um distribuidor, tal. O Brasil vai ser sempre uma das opções que ele vai ter que considerar, né? Então a gente deve estar hoje, eu não vou ter esse número exato, mas a nossa relevância aí por mês deve estar girando em torno de uns 1.200 containers por mês, mais ou menos. Então, da mesma forma que a gente depende deles aí, eles também têm, de certa forma, a dependência do Brasil. Sim, existe uma relação de dependência, né? Sempre quando não exista outra alternativa mais viável, o Brasil é um player extremamente relevante no mercado americano. Pois é, esse Brasil sempre se encaixando onde não existe algo mais viável, né? Parece que a gente sempre fica meio de lado. Triste falar, mas é real. E você recentemente foi para a Europa, visitou vários países, né? Você estava comentando sobre a Finlândia, Conta um pouco dessa tua experiência lá né? E comparado com a nossa realidade aqui. Eu acho que a gente tem que pontuar aqui o seguinte, você fala desses países europeus, eles têm uma tradição no uso da madeira, na vida cotidiana deles, muito maior que a nossa, né? Se eu disser para você, vamos construir uma casa de madeira, hoje no imaginário popular do Brasil, uma casa de pinos, né? Corra, louco, né? Ninguém quer isso, né? E está totalmente errado o conceito, né? Se você for olhar o conjunto todo hoje, ainda mais olhando a parte ambiental, a construção em madeira, ela é extremamente sustentável, né? Captura carbono, né? É uma cadeia totalmente integrada, né? E você vê isso lá. Tem dificuldades também, tá? Não é céu de brigadeiro, como dizem, tá? Você tem muitas restrições também lá, mas é uma coisa que já está desenvolvida, já é uma coisa que não existem barreiras com relação a isso daí, né? Mas acho que o que mais impressiona quando você olha isso daí é com quem a gente está competindo a nível mundial, né? Então você vê países lá que tem... Não se nega que talvez o melhor crescimento que você tem em madeira específica de pinos, até eucalipto também, é o Brasil. Então você olha isso no ponto de vista de potencial que o país tem, é um absurdo, né? Você fala, meu Deus, aí você para para pensar, nós temos aí, não chega a 2% talvez da nossa área plantada em áreas de reflorestamento hoje de pinos, né? Então é nada. Você vai para a Suécia, é 30%. Você vai para a Finlândia, eu comentei contigo, você não anda 1 quilômetro sem ver uma floresta ou um lago. Né? São as duas mais coisas que tem na Finlândia, né? Eu não cheguei na neve, tá? Mas acho que chega um ponto que você só vê neve. E quando você conversa com as pessoas lá, é uma coisa assim que você fica assim desnorteado, porque eles levantam uma estatística que a floresta lá, o crescimento da floresta é maior que o crescimento da indústria. Eles têm um déficit de indústria, né? E nós aqui estamos aqui imaginando, eu vou construir uma indústria hoje, será que eu vou ter matéria-prima daqui 10 anos? E lá é uma situação completamente diferente, né? E com uma fibra muito melhor, né? Uma qualidade de material muito melhor, né? Uma madeira estrutural, enfim, né? Que demanda, que atende uma gama muito maior de produtos que hoje. Hoje o Brasil está muito limitado, digamos assim, no gueto dos produtos, né? Na madeira serrada, quando você vê os volumes ali, a gente está falando de pallet, basicamente, cerquinha para os Estados Unidos e uma outra coisa de construção civil, mas é isso, né? Você não entra na madeira estruturada, você não entra no mercado do mass timber, então você fica muito limitado nas opções que você tem, né? Então isso é uma coisa que me impressionou muito lá na Europa, é esse foco, né? Já não é a primeira vez que eu vou, né? Já tenho essa história, assim, mas sempre que eu visito um país diferente lá, eu fico mais impressionado ainda, porque existe uma política nesse sentido de você fomentar isso daí. E nada é mais sustentável que a madeira. Por mais que queiram lutar contra, né? No Brasil, a gente, né, fala, pelo menos na nossa indústria da madeira, que todo mundo olha pra gente como desmatador, né? Já nasce culpado, né? Já nasce culpado, né? E você fala assim, mas, cara, olha a celulose. Na celulose não tem problema, né? Então é uma coisa assim que ainda demanda uma força política, uma força de discurso muito grande, né? A gente trabalha muito forte nisso daí, via associações, via por grandes produtores, né? De desmistificar
esse negócio, né? De novo, a gente não está destruindo a natureza, a gente está criando natureza. Né? Então, é uma situação bem complexa. Uma coisa que os países europeus, né, até pela história que eles já têm, já absorveram, já entenderam, né? E ninguém questiona isso daí, da qualidade e da sustentabilidade da madeira. Pois é, aqui a gente vive com esse fantasma do apagão florestal e lá eles têm déficit de indústria, eles têm um apagão industrial, se é que dá para falar uma coisa dessa. É isso mesmo, o Brasil não é ninguém aí no mundo, Marcelo. Como é que a gente se torna um pouco mais relevante nisso? Eu acho que esse exemplo que o Daniel trouxe, né, mostra uma lição, assim, de repente um caminho a ser pensado, né? Nós temos também que entender essas diferenças que existem e trabalhar em questões que precisam ser endereçadas, né? Já começa pela relação, no caso da Finlândia, do próprio recurso natural, né? Ele não é plantado como no Brasil, que se você não tiver o plantio antecipado, você não tem uma indústria. Ele sempre existiu. E culturalmente, lá, né, já tem uma relação do produtor, do dono da terra, com a floresta. Eles importam todos os outros produtos agrícolas, né, e tal, porque o business dele, como país, está voltado, né, em torno de uma produção florestal com os recursos naturais que eles têm. Aqui, realmente, você vai para o lado do déficit da matéria-prima, né, para atender uma indústria. A indústria vem antes, muitas vezes, e é o que gera daí essa competição, né, pela matéria-prima. Ou seja, os investimentos são em patamares, não é um investimento linear, né, em indústria. Então, muitas vezes há um desbalanço com relação a essa matéria-prima. E quando a gente traz para o nosso grupo, né, de produtos madeireiros, é importante também entender um pouco essa dinâmica brasileira, né? Quem que detém essa floresta? Quem que fornece para o madeireiro essa floresta, né? Nós temos aí 1,9 milhão de hectares com pinos, né? 90% Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, só 10% em outras partes, mas ela está a maior área ainda pertence a outros setores que acabam fornecendo para o setor madeireiro, né? Então, isso envolve o abastecimento por si, mas, tocando nesse assunto que o Daniel trouxe sobre a qualidade de fibra e tudo mais, a própria qualidade de fibra, né? Porque o nosso pinus não é como pinos silvestres, né, de 80, 100 anos de rotação, né? E nós temos, então, um grande desafio que é ter uma madeira de qualidade para conseguir entrar nesses produtos de maior valor agregado que eles competem mais diretamente, né? O desafio é bastante grande, assim, para equilibrar, né, essa qualidade, especificação de matéria-prima, né, mas também o abastecimento, porque há uma competição do mercado, né, e quando você, por exemplo, falou-se de construção com madeira, né, nos países europeus, exemplo Finlândia, você também tem que ver que madeira que você precisa, porque a gente observa cada vez mais no país uma redução na rotação florestal. Ou seja, isso vai na contramão de um produto de maior qualidade, né? Então, o produto estrutural precisa de mais tempo e a gente está cada vez reduzindo o ciclo de corte. E quem reduz, na verdade, é o detentor de uma floresta. Ou é um outro segmento de mercado que fornece, né? Ou às vezes até produtores institucionais, timos, né, que já têm o seu padrão de produção, né? Então, é um desafio trazer esse equilíbrio, né? E quando a gente comentou um pouquinho antes sobre participarmos do mercado com 2%, né? Se nós dobrarmos, vamos continuar pequenos, né? Vamos para 4%, 6%. E nós não temos madeira. Nós teríamos que ter floresta dobrada, mais ou menos, né, pegando uma equivalência, para conseguir atingir esse crescimento. Então, existe um planejamento necessário para o setor, né, uma coisa integrada, não deve ser um projeto somente individual. Evidentemente que uma empresa pode se planejar e, né, crescer, expandir,
mas se a gente pensa como país, né, precisa de uma ação mais focada que envolva o setor privado e políticas públicas adequadas, né? E a gente tem que ser uma agenda de país, né? Não de governo, né? O Brasil, em algum momento, tem que entender que ela tem um potencial fantástico e tem que ser uma agenda do país, independente de qual governo, de qual alinhamento que exista, porque é bem isso que você comentou. Ótimo, se a gente decidir hoje nessa mesa aqui que a gente vai virar essa chave e o Brasil vai ser um grande produtor de madeira mundial, nós vamos ser daqui 25 anos, pelo menos. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E daí você vai entrar em todo esse tema que você comentou das TIMOs, dos pequenos investidores. Ninguém mais planta floresta pensando em poupança. As pessoas hoje, elas, quando plantam, pensam no cash e na fibra. Ou seja, esse negócio tem que girar o mais rápido possível para eu aproveitar essa terra o mais rápido possível para fazer girar esse negócio. Então nós estamos dentro do agronegócio, né? Você friamente falando, nós somos agronegócio. Né? E daí você não consegue imaginar uma safra de soja a cada 20 anos, né? Então é aí que o negócio complica. E a gente estava falando também não só dessa dificuldade aí do Brasil, mas para a gente trazer um pouco dos números, né? Para o pessoal entender como que a gente perde tanto mercado. Você trouxe os valores da tora lá na Finlândia e a gente comparando aqui no Brasil, né? Como é que era essa conta aí que você fez lá? Não vou dar os números porque seria até deselegante que os finlandeses, mas vamos colocar as proporções. Uma tora hoje, que a gente chama de tora, o pulp log, né, a celulose, posto planta hoje é uma tora de qualidade estrutural na Finlândia, colocado posto fábrica, com todo o tema logístico, considerando infraestrutura. Então, o mesmo preço que a gente tem numa tora hoje, que teoricamente deveria ser um valor baixa, menor, que estamos falando basicamente de fibra, né? Em teoria, né? Obviamente não é esse o caso, né? Seria um subproduto da árvore, ele chega na porta lá da fábrica da Finlândia pelo mesmo preço que a gente está pagando aqui, uma tora... Então, para desenhar aqui hoje o custo da tora estrutural da Finlândia é basicamente o custo da tora que vai ser picada aqui no Brasil. Para a empresa, sim. Não vou entrar na seara de imposto, né, o que se recupera desse material, porque obviamente tem que fazer uma conta um pouco mais complexa, mas a conta dura, digamos assim, do produtor florestal, vamos colocar assim, se ele entregar o delivery, ou seja, na porta da fábrica o material, essa vai ser mais ou menos a diferença. Então, tá comprando aqui e lá. Não tem como a gente competir primeiro pela matéria-prima e pelo custo absurdo, né? As condições não são favoráveis para o produtor brasileiro, sem dúvida. E veja, aqui é uma coisa que eu não vou fazer, vou fazer um meia-culpa aqui, não estou dizendo que a tora no Brasil está muito cara. Né? Eu entendo que os custos no Brasil para o produtor florestal são muito caros. Né? Então, talvez esse preço que a gente tem aqui seja o preço que a gente pode dizer que é um preço justo para ele ter uma recuperação do investimento dele. Mas não é competitivo a nível mundial. E ponto. Ou seja, a gente precisa ter fomento e ferramenta para fazer com que esse custo seja aceitável para a gente poder competir dentro da indústria mundial. Tem que ser essa política do Brasil, né? Como vocês falaram aqui. Mas o Brasil está a passos extremamente lentos, trazendo algumas soluções. A gente estava comentando aí sobre alguns projetos aí que já vêm de anos e anos, né? E que agora a gente teve, por incrível que pareça, né? Essa nova resolução aí, dizendo que plantar árvore finalmente não é uma atividade poluidora. Isso aí é algo absurdo, né? A gente chegar no ponto desse, depois de tanto tempo para oficializar uma coisa dessa. Oficializar o óbvio. Exatamente. Mas já é algo que talvez traga algum retorno, né? Você estava comentando sobre outros projetos também que o Brasil já tem se arrastado aí durante anos que talvez sejam implementados. Como é que Sim, não, interessante esse tema, porque é muito recente, né, da questão de retirada da silvicultura como uma atividade poluidora ou utilizadora assim, de recursos ambientais. Né? É algo muito recente, agora 31 de maio, e finalmente virou lei depois de um debate que já se arrastou por mais de 10 anos. Né? Nós estávamos trazendo a silvicultura
como uma das 20 indústrias, né, poluidoras, tanto quanto extração mineral, indústrias químicas, metalúrgicas, a silvicultura, 10 plantar anos árvores, discutindo isso. pelo menos isso, né, para tentar a retirada, né. E isso virou lei, né, e ela traz um alento, né. Claro que nós vamos precisar passar o tempo para ver colher, né, os frutos disso, mas só de ter essa correção, né, necessária, ela já imediatamente apresenta duas oportunidades aí, né? Ela traz justamente com essa retirada uma facilitação, né, reduz a burocracia do processo de atividades florestais, porque ela retira, né, a necessidade de um licenciamento ambiental para a silvicultura. E ela também reduz, ou seja, na verdade elimina o pagamento de uma taxa de controle e fiscalização ambiental que até então a atividade precisava pagar. Então, de uma forma assim mais direta, essa retirada da silvicultura, né, como atividade potencialmente poluidora, ela acaba imediatamente reduzindo alguns custos, né? Isso cria um estímulo, né, para melhor pensar em investimentos, né, dentro do setor, e ela está alinhada assim com plantar árvore com uma atividade de economia verde, né, e com políticas que estão saindo em nível governamental, né, uma delas é o Brasil Mais Floresta Sustentável, né, e que muito em breve, pelo que nós temos acompanhado, será lançado, né, assim, o programa de estímulo, mas a ideia é justamente promover a silvicultura em áreas, por exemplo, degradadas do país. Isso, inclusive, também colabora com metas do país, né, dentro de tornar o país mais verde e recuperar áreas, né, perante acordos e compromissos internacionais. E a gente está falando de silvicultura, né, pegando todas as indústrias e segmentos dentro, né, do nosso setor. Nós estamos falando de uma indústria que, pelos números, né, os mais recentes da IBÁ, mostra uma geração de receita para o país da ordem de mais de 250 bilhões de reais, números ainda de 22, com certeza estão mais elevados agora, e desse total, 80 bilhões são de balanço positivo do nosso saldo de balança comercial, né? E daí a gente vê toda a área, né? 10 milhões de hectares, mas isso é um pouco mais de 1% do país, né? Então há uma oportunidade muito grande, né? Quando se pensa só em pastagem degradada, não precisa cortar floresta nenhuma, só uma ocupação dessa área, com certeza nós temos uma enorme oportunidade de expandir a tal da base florestal que a gente falou há pouco, que é realmente a sustentação para qualquer expansão industrial, né? Então, é um segmento, né, a base, né, de todas as cadeias produtivas com floresta plantada, pinos, eucaliptos, teca, até outras espécies em algumas regiões, mas é um destravamento importante, né? E isso tem que estar atrelado a políticas, né, de longo prazo, não é de uma temporada, né? Tem que ser algo que atravesse, né, governos e ela tenha uma meta de longo prazo e se sustente, se mantenha. Porque para a indústria, né, se você tem um produto valorizado, né, você falou aí de dois produtos que a gente tem, o pallet, que é um produto teoricamente o mais barato aí, ao mesmo tempo vocês produzem também a moldura, que é altíssimo valor agregado, né? E para a indústria você tem a floresta valorizada, uma floresta de qualidade, vai gerar um produto maior de qualidade lá na ponta, né? Não, com certeza. Hoje a gente, por exemplo, vamos colocar o tema da moldura que você comentou, é uma madeira melhor, uma fibra melhor, né, uma qualidade de tora melhor manejada, te dá um rendimento dentro do processo melhor, né? E aqui no Brasil, como qualquer indústria, né, a indústria da madeira não é diferente, a gente passa por um tema de custo, ou seja, qual é o custo, né? Quanto custa isso aqui para produzir? E quanto melhor o teu rendimento, menos custo você vai ter, né? Menos desperdício, né? Então isso daí, no caso da moldura, por exemplo, é fundamental, né? Da tora até a moldura você tem uma quebra de rendimento aí de mais de 70%.
né? Até você gerar o produto final. Né? Então, se você qualquer ponto que você consiga ganhar ali, ele é fundamental. Agora, esse ponto não pode custar 2 vezes mais, né? Lá na ponta, na floresta. Né? Então, essa é uma equação complicada. É que você comentou ali, né, desses planos. Esse plano tem que ser muito bem conduzido para não virar uma, digamos assim, mais uma indústria da fibra. Ou seja, vamos gerar fibra, não vamos gerar floresta. Né? Então, material só para fibra. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, porque a floresta, a gente tem que pensar a floresta. Isso eu sempre digo quando eu converso com as pessoas, que é o famoso boi. Né? Você tem que aproveitar até o berro. Né? E a gente não faz isso. Hoje, no Brasil, a gente queima picanha, tá? no carvão da churrasqueira. Né? Então, isso que é complicado. Então, você tem que olhar países assim, que têm uma estrutura um pouco mais inteligente de visão de floresta do que, ok, cada parte da tua árvore tem um destino, tem um produto adequado, né? Tem um direcionamento e tem uma remuneração. Então, aquela parte vai ter um valor, essa parte vai ter um valor, aquela parte vai ter um valor, e os produtos respectivos têm os valores proporcionais. Quando você fecha essa equação, e esse que é o grande problema, esse que é o grande desbalanço que a gente tem hoje no Brasil, né? Você fecha essa equação bem, você gera uma indústria competitiva. Mas isso a gente não tem hoje. Né? Então, hoje você tem que usar a tora de ponteira na serraria. Né? Você está usando base de tora para moer, para fazer cavaco. Né? Então, até por esse tema de disponibilidade de matéria-prima. Né? Então, se você não tem opção, você vai com o que você tem. Né? Mas não é o certo. Né? O certo é você direcionar, gerenciar, manejar essa floresta de uma maneira que ela seja sustentável dentro da cadeia produtiva. Né? E isso, infelizmente, hoje, já tivemos períodos melhores, mas hoje não existe mais. E a gente viu cada vez, né, cada dia que passa, as indústrias usando cada vez história mais nova para tudo. Né? E aí meio que vai ao contrário de toda essa... né, novo mercado que está surgindo no Brasil, que é a construção com madeira. Isso vai ser um grande desafio para nós, né, em termos de floresta. Eu digo para você que eu não queria estar vestindo as calças de quem entrou nesse mercado, porque esse desafio é grande. Porque a construção de madeira, eu sou um grande incentivador, eu amo a ideia, né, do glulam, mass timber, enfim, CLT, né, pelo que eu já vi fora do Brasil, né. Mas, obviamente, vamos sair um pouquinho do tema político, o tema dos lobbies, do concreto, do aço, enfim, né? Você tem alternativas ali, você fazer mix de aço, mix de madeira. O híbrido, né? Wood frame, steel frame. Você tem alternativas que nós nem começamos a explorar ainda. Mas isso depende de uma coisa muito simples, que é a qualidade do material que você tem em mãos. Né? Então, hoje, não estou dizendo que 100% da nossa floresta não é manejada, né? 99% não é. Tá? Então, é bem complexo. Então, quando você precisa ter uma madeira estrutural, uma madeira que tem uma determinada densidade, uma determinada resistência, componentes físicos, né, que você precisa ter, né? Aquelas matériazinhas lá que o pessoal da engenharia faz lá, a resistência dos materiais, você tem algumas condições para essa madeira, que são perfeitamente administráveis quando você trabalha essa floresta para isso. O tempo de crescimento, né? Como é que você faz o manejo dessa floresta, desbasta, enfim. Tem uma série de coisas ali que você tem que considerar nesse processo para você gerar uma madeira de qualidade para sustentar esse mercado de uma maneira sustentável. Senão vai ser o quê? Vamos construir... O Brasil a gente já pode imaginar o conto, né? Você vai lá, constrói um prédio de madeira e ele desaba. Pronto, acabou. Ninguém mais quer saber. Ninguém mais. Né? Eu visitei a Suécia ano passado junto com uma missão aqui do Brasil e nós ficamos numa cidade que eu não vou me arriscar, Schlefa, ou coisa parecida, é sueco. O hotel, The Wood Hotel. O hotel tem, foge, 25 andares, tá ligado? Alguma coisa assim. 99% do hotel é de madeira. Até o fosso do elevador. Tá? O elevador é de madeira. Né? Então, assim, é uma coisa... Para uma pessoa que está nesse mercado há tanto tempo como eu, qualquer um fica enlouquecido quando vê aquilo. E daí você vai lá e vê que tem todo o tema de arquitetura, de engenharia, né? Tudo calculado, bonitinho, a gente viu tudo isso daí lá. Então, não é impossível fazer. Ninguém está falando que a gente precisa fazer prédio de 25 andares aqui no Brasil de madeira. Mas construções populares, começa pelo básico. Começa pelo básico ainda. E imagine agora, vamos tomar um triste exemplo do desastre do Rio Grande do Sul agora, né? O desastre do Rio Grande do Sul foi maior que o Katrina, pessoal. Pois é. Só que com a força que os Estados Unidos têm, até hoje o Katrina não está 100% resolvido nos Estados Unidos.
Então você imagina agora no Rio Grande do Sul quanto tempo vai levar para resolver isso daí, né? E você tendo uma alternativa de moradia rápida, porque a madeira tem esse, vamos esquecer a parte ambiental, tal, sustentável da madeira. A velocidade com que você consegue fazer uma edificação de madeira é muito maior que o concreto, a construção seca é muito mais rápido, tá? Se você tiver as condições, você levanta uma casa em 3, 4 dias. Imagina o que seria o impacto positivo que você teria isso lá. Tem uma agenda já se tratando disso daí, mas não adianta se você não tem o quê? A matéria-prima adequada para você trabalhar isso daí. Não, você usou o verbo, né, correto, teria, porque o problema está acontecendo hoje. E preto no branco hoje não se tem a solução. Talvez tenha, teoricamente, tem, né, situações, mas não são 200, 400, 500 casas, né? Nós temos excelentes exemplos, sem citar a empresa, mas trabalhos já feitos em áreas, né, de desabamentos que ocorreram, São Paulo, tudo, com madeira. Um exemplo está lá. Agora, números que saíram recentemente e ainda estão saindo, estão falando de 80 a 100 mil casas destruídas, não são para renovação. Elas não existem mais, né? Então, nós estamos atrasados, ou seja, essa solução, ela está, vamos dizer, já existem iniciativas, né, são muito louváveis e têm méritos, nós não estamos começando do zero, mas em termos de escala, nós não temos condição de atender hoje, né, e começa na floresta, né, e na medida em que você tem uma floresta que não está sendo conduzida, né, porque o fornecedor não é do setor madeireiro, ela não está sendo conduzida pelo setor madeireiro, ela não tem a rotação de 20, 25 anos como teve no passado. Eu estou falando em larga escala. Evidentemente, existem florestas que estão sendo manejadas, mas em escala, ela está cada vez mais reduzindo a rotação. Você não pretende ter madeira estrutural com uma floresta de 12, 15 anos, manejada para fibra, né? Então, os desafios vêm por essas políticas e, realmente, ela não pode ser um incentivo apenas à fibra, né? Com certeza, tem que estar dentro do leque de opções, né? As oportunidades, principalmente porque, quando se fala em fibra, você envolve áreas, né, muito extensas. Mas nós já fizemos vários planos de manejo para estados brasileiros, algumas novas fronteiras, e um dos pontos era justamente essa diversificação, os estímulos, as estratégias dentro de um plano estadual, quando um estado encampa com uma política pública, ele busca diversificação, não apenas a atração de um grupo de indústria, né? Você pode até pensar, como muitos planos a gente preparou, como uma empresa âncora, mas ela tem que pensar a madeira como um todo, né? Não apenas para uma indústria. Quando a gente fala de fibra, a gente fala de indústria de celulose e papel, né? Ou o grande comércio, mercado hoje de floresta brasileira. Painéis reconstituídos também, né? De certa praticamente forma. isso aí, né? Isso. Mas a floresta, então, aí, até falando aí como o Daniel comentou, ela teoricamente poderia dar madeira para todos os setores, né? Se a gente valorizasse isso, teria a madeira para fibra, teria a madeira estrutural, se a gente conseguisse esperar esse ciclo, né? Então, olhando assim o copo meio cheio, meio vazio, sendo um pouquinho mais otimista, o Brasil ainda tem muito potencial. A gente não tem quase nada de floresta, a gente pode plantar muita coisa. O duro realmente é esperar essa safra ali, né? Comparar aí com soja e outras coisas. Olha, eu digo para você o seguinte, vou fazer uma conta aleatória aqui, digamos, mas se você imagina, se a gente considerar só a madeira de destino de celulose dentro de uma floresta, e se essa madeira fosse abastecer o que a gente tem hoje de base industrial de celulose no Brasil, né, hoje, né, e você for, digamos assim, projetar isso em números de serraria, e dizer, beleza, agora eu vou ter uma floresta que atende o que a gente tem hoje. Não estou falando das expansões, nada, né? Porque a cada, sei lá, 1 ano e meio você tem uma indústria de celulose nova no Brasil. Mas considerando isso daí, nós estamos falando que a gente poderia pelo menos 20 vezes mais indústria de madeira serrada no Brasil. Pelo menos. Se você tivesse, né, isso é uma conta, né? Mas você poderia aumentar a nossa capacidade produtiva de serraria em pelo menos 20 vezes, direcionando isso daí, se você tiver a madeira disponível, né? Então dá uma ideia da dimensão do negócio.
Se você direcionar nesse sentido, o que você poderia acontecer? Óbvio, né? Nós estamos falando aí de longo prazo. E no Brasil você não projeta a próxima semana, né? Então é difícil, né? Fazer, como é que o pessoal gosta, né? Plano trienal. Às vezes tem que falar assim, beleza, vamos fazer um plano semanal. O que vai ser semana que vem? Então isso é muito complexo. Então, como eu falei, é a conclusão óbvia quando se fala isso daí. Isso aí tem que ser uma agenda de país. Em algum momento, o Brasil como país tem que falar assim, queremos ser uma potência mundial, né, de madeira, não só de celulose. Sim. Porque é uma potência mundial de celulose. Mas queremos ser uma potência mundial em madeira. O que tem que ser feito? Tem um plano diretor. E daí seguir. Só que daí nós estamos falando, nem eu, nem você, ninguém aqui vai estar vivo para ver. Mas tomara que os nossos bisnetos possam usufruir de uma casa de madeira de qualidade. Te cai naquela que o Brasil é o país do futuro, né? Eu escuto isso a vida toda, esse futuro nunca chega, né? E nem o passado é certo. Né? Então a gente fica sempre nessa, tem muito potencial, tem muita coisa que pode acontecer, mas nunca acontece. Será que a gente vai ver acontecer? Realmente não sei. Mas o brasileiro é um esperançoso. Agora, uma política dessa, ela precisa repensar várias facetas, né? Os estímulos têm que ser orientados para, por exemplo, uma diversificação do uso da floresta, da madeira, né? E até do dono da terra, do proprietário. Porque diferente, por exemplo, de uma Finlândia ou mesmo dos Estados Unidos, em várias regiões em que você já tem o recurso natural, ele é parte de uma propriedade, né? E como um recurso, o proprietário faz uso daquilo. Aqui no Brasil, né, pegando o exemplo da celulose, você tem que comprar a terra, né? Você tem um enorme investimento. Então, essa capitalização é algo assim fundamental, se a gente adotar esse modelo. E ele já começa a criar uma barreira já de largada, né? Então, por exemplo, o envolvimento, né, de um dono de terra em que ele seja um parceiro, né, de uma indústria, em que a indústria não precise comprar a terra, e sim estabelecer, né, mas algo generalizado, não é apenas localizado, algo em nível, às vezes, estadual ou de uma macro-região, né, um programa em que se plante com uma certa garantia, né, de consumo, né, futuro. Porque também, né, é um livre-arbítrio, um direito de proprietário, ele plantar, né, entre as diferentes culturas, opções de uso da terra, ser pinos, ser eucaliptos, ou ser uma outra cultura, caso caiba ali. Mas ele também tem que enxergar um futuro promissor, né? E começa pela floresta, né? Você não tem como, se a indústria vier, porque já existe uma floresta localizada, né? Mas ele precisa ter esses sinais bem claros também de estímulo. Pois é, a gente vê inclusive as grandes indústrias aí de celulose recebendo financiamentos com condições super especiais, né? Obviamente nada contra isso, que fomente bastante o mercado, mas teria que ter algo que a gente pudesse casar essa floresta para eles para a indústria, porque a indústria gera muito emprego, né? Eu não sei se a gente tem alguns números aí com relação à mão de obra. Quantas pessoas trabalham lá na Sólida, por exemplo, são beneficiadas aí de tudo que vocês fazem diretos, lá? Eu acredito que a gente deve ter hoje cerca de 900 funcionários. 900 funcionários? Sim, e daí você coloca, vamos colocar especificamente, isso vai valer para todas as empresas do setor, né? Então vamos colocar assim, 900 funcionários, você pode multiplicar isso aí por 3, talvez, 3,5, vamos arredondar para 4. Então, arredondando de indiretos, vamos dizer que 4 mil pessoas são, digamos assim, beneficiadas pela existência da empresa. De alguma forma, estão tendo seus rendimentos atrelados a isso daí, estão sobrevivendo com base nisso daí. A Sólida está localizada em Rio Negrinho, Santa Catarina, e é uma cidade de 40 e poucos mil habitantes. Não sei se chega a 50 hoje. Tá? Ou seja, 10% da cidade está vinculada diretamente a uma indústria. É muito significativo. Claro, é muito significativo. É muito significativo. O Sina falou que se a gente pudesse abrir mais serrarias usando as florestas, daria quase 20 serrarias. Imagine. Aí, o tanto de emprego que geraria no nosso Sim, país. Né? E é uma... Obviamente, né, hoje existe uma corrente mundial de muita automação, né?
né, natural, né? A gente não precisa entrar nessa seara do que é a qualidade de mão de obra, etc. Mas a indústria da madeira, ela é intensamente, necessita intensamente de pessoas, né? A moldura, por exemplo, né, eu tenho um parceiro de negócio, um concorrente nosso aí, que ele sempre diz que nós somos um artesanato industrial. Artesanato industrial, porque tem que passar pela mão de uma pessoa, não tem máquina que faz 100% do nosso produto. Em qualquer lugar do mundo que seja feito, ele vai ter sempre uma pessoa. Né? E a madeira, em geral, tem essa característica de você ter mais móveis, por exemplo. Né? Vamos colocar que a gente nem comentou o tema dos móveis. Né? O Brasil já foi uma potência mundial de móveis e hoje é um traço. Né? Mas você para pensar e fala, móvel não tem máquina que faz o móvel bonito, uma mesa como essa. Isso aqui não é feito por uma máquina, isso aqui teve pessoas que pegaram, puxaram, nossa, aqui e tal. Então, e tem uma intensidade de mão de obra que tem que ser valorizada. E para ser valorizada, você tem que ter um produto que tenha retorno. Daí fecha o ciclo, né, que você tem que fazer todo o ciclo funcionar bem para que o negócio funcione. Né? Então, eu acho que, sim, o potencial é gigante. Né? Se você for olhar em termos que a gente comentou de exportações, os volumes que a gente exporta, o quanto que a gente brinca que a gente é o último na fila quando a gente vai negociar os fretes, mas a gente é o primeiro que embarca, né? Porque a gente é volume, a gente é container, né? A gente gira o negócio, sabe? Então a gente tem muita força que a gente não explora. Essa que é a verdade. E quando se fala de emprego, por exemplo, soma-se aí um outro tipo de emprego que é o chamado efeito renda, ou seja, todos esses funcionários, diretos e indiretos, eles vivem nessa comunidade, nessa cidade. Eles movimentam a economia e têm empregos gerados muito indiretamente que estão atrelados à circulação, né, de todo esse salário e benefício que os funcionários têm. Então, e as empresas estão no interior, né? A silvicultura, isso é um tema interessante também, né? Ela está fixando o homem nas regiões onde as florestas existem. Esse é um papel assim intangível, né, que a gente não coloca, mas a não existência de florestas e de indústrias no interior do Brasil, ela poderia estar acarretando em um problema social mais grave. Né? Exatamente. Pois é, então o Brasil, país do futuro da madeira, que será que a gente vai ver, né? Mas voltando aqui para o nosso presente, o mercado aí de exportação, né, continua ainda dependendo muito dos Estados Unidos, queira ou não, direto ou indiretamente, tudo que acontece lá movimenta o resto do planeta, né? O que a gente pode esperar até o final do ano, se é que dá para prever alguma coisa até o final do ano? A gente viu aí que os Estados Unidos está mantendo juros para eles alto, né? Que eles nunca viveram com uma taxa dessa. Europa também devagar. O que a gente pode prever aí até o final do ano para o nosso comércio aqui, Marcelo? Começando com você aí. Olha, a gente tem alguns sinais de alguns segmentos de produtos de mercado. Né? A gente já falou começar pelo compensado, né? Porque ele tem alguns sinais positivos, né? Principalmente de Estados Unidos, muito atrelado, claro, à redução dessa taxa. A expectativa do mercado era de que as reduções dessas taxas pelo Fed, né, o Banco Central deles, fosse mais rápido. Mas os números de inflação, principalmente do que saiu da inflação de março, né, fez com que o Fed recuasse, pelo contrário, elevasse a taxa de juros, né? E lá eles têm uma situação que é, por exemplo, num financiamento de uma nova moradia ou de uma moradia já existente, mas, enfim, financiada, você tem a condição de bloquear a taxa que ficará ao teu financiamento. Então, nesse momento, não está tão atrativo, porque há uma expectativa, o próprio mercado anuncia que essa taxa deve cair. Então, esses financiamentos bloqueados agora, né, eles podem não ser tão atrativos. Então, precisa ter um pouco desse movimento de redução dessas taxas. Há uma expectativa de que caiam até alguns análises de mercado mostrando uns 6% no final do ano, ainda é alta, mas a grande expectativa é para 2025 e 2026, né? Para esse segmento de construção civil, que usa, claro, compensado de pinos, um pouco de madeira de serrada também, né? Principalmente estrutural. Agora,
Nós temos, assim, também sinais, a madeira, né, que vocês trabalham, que é de moldura, né, ela teve um crescimento expressivo aí nesses primeiros meses. Então, ela deve ainda estar crescendo, e isso é mercado, 97% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos, né? Então, existe um potencial de repente, continuar. No caso do compensado, recentemente foi criada e estabelecida uma nova certificadora, né, do compensado, e um número de empresas brasileiras já aderiu a essa certificadora e de uma forma muito positiva, não é sorte, isso aí deve ser mérito com certeza. Elas estão conseguindo exportar o compensado brasileiro com a certificação estrutural, PS1, né? Próprios Estados Unidos, relatórios internos deles mostram essa mudança de cenário em 2024, que já começou a acontecer, e é promissor que, pelo menos do Brasil, ainda que os números fiquem um pouco estáveis na construção civil, mas eles têm um volume relevante de importação, né? Ele acabe vindo do Brasil. É uma expectativa caso se mantenha neste patamar de certificação PS1, né? E basicamente é isso. Nós precisamos também acompanhar, e talvez precise passar mais alguns meses, os números do Rio Grande do Sul, né? Passou apenas um mês, é muito pouco para termos uma visão, e a gente daí está falando principalmente da indústria moveleira, né? E daí, claro, é produto de madeira, né? Toras e tudo mais. Eles também exportam cavaco por lá. Houve uma queda em tora e cavaco nesse mês. É melhor não analisarmos. Pode ser realmente uma situação, né, muito peculiar do mês em curso. Mas no caso de imóveis teve até um certo aumento. Então a gente precisa acompanhar porque tem uma relevância para alguns produtos, o que vai acontecer nesse segundo semestre. E para você lá, Daniel, a indústria aí, o que você tem visto, os teus mercados, que basicamente é sólida hoje, né? Como você falou, Estados Unidos, Ásia... A gente atua em vários mercados, Europa... Oriente Médio, mas enfim, vamos colocar, acho que a leitura está bem correta, Marcelo, a gente depende muito dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o driver do mundo, você querendo ou não, né? Então o que acontece lá vai refletir. Eu agregaria aqui um componente, né, em todos esses indicadores que ele colocou, que é o tema político, né? O mercado da madeira ele é naturalmente conservador, tá? Nos Estados Unidos, então isso o humor do mercado depende muito do que vai acontecer na eleição lá, tá? Então, né, não vamos... Madeira que tem que fazer campanha para quem? Não vamos nem arriscar esse nome para entrar em polêmica. Eu não vou botar a camiseta de ninguém, mas ela seria laranja. Mas é uma realidade, né? Então você tem que olhar também esse contexto político que a gente vive, né? Porque é uma outra perspectiva. De fato, se você for olhar as administrações passadas, as administrações republicanas nos Estados Unidos, elas favorecem mais o mercado da madeira lá e, consequentemente, favorecem os produtores no resto do mundo. Além disso, você tem um tema da guerra na Europa, que ninguém fala. Parece ninguém que normalizou, comenta, né? Virou, né? É o vaso em cima da mesa que ninguém mais lembra que tem. Né? Mas está tendo uma guerra lá, e não é uma guerra pequena, né? Envolve uma potência mundial, né? E isso tem reflexos muito grandes, tá, no mercado da madeira, porque isso envolve diretamente a China, né? Enfim, você tem o tema da energia na Europa, o tema do pellet, que a gente atua também, que é bastante influenciado do que pode vir a acontecer nisso daí, né? Então, uma resolução desse conflito lá seria, né, benéfica também aos nossos mercados. E, obviamente, você entra nesse tema da guerra, você vai entrar lá, vai para o Oriente Médio agora, e você tem o tema logístico mundial, que passa pelo Mar Vermelho, né? Que ainda, o pós-pandemia, a gente tem a impressão que tudo voltou ao normal, mas a logística, na verdade, eu digo para você que operacionalmente, talvez seja pior do que durante a pandemia, tá? Por todos esses temas que a gente está vendo aí.
né? E uma solução logística também nos ajudaria. Né? A gente até brinca que a gente já começa devendo, né? Quando você começa uma exportação no Brasil, porque você nunca sabe o que vai vir de demurrage, detention, GRI, né? Taxas aleatórias que podem aparecer, tema de liberação de container pelo Ministério da Agricultura, enfim, é tudo mais complicado. Então, se tudo der certo, você tem o teu lucro no final, lá, um lucrinho, mas senão você já começa no prejuízo, né? Então, tudo isso daí tem uma grande influência, tá? Então, melhorando os mercados, né? Suponho que os Estados Unidos derrube um pouco uma taxa de juros, né? O housing starts né? Cresça uns 10%, isso vai gerar um aquecimento no mercado, vai gerar mais demanda no mercado. A gente vai passar por essas outras barreiras também, né? A gente vai ter que lidar com esses outros temas. Então, a nossa projeção, né, como empresa, em termos de estratégia, é que esse ano é um ano de andar de lado. Até o final do ano não deve mudar muito o que é agora. Se mantiver, já está... Se mantiver, a gente já fica feliz, né? É mais ou menos isso, né? Que às vezes tem que olhar pelo viés, se não piorar, tá bom, né? Sim. E daí para 2025 para frente, aí talvez alguma recuperação, dependendo do que acontecer. Não dá para afirmar nada com tantas condições acontecendo no mundo agora, né? E condições assim muito polarizadas aqui, Europa, Estados Unidos, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essa condição também. O próprio fator China, né? Que está com um problema interno muito grave, né? Na questão da construção civil. Também. E os números lá, qualquer 1%, meio por cento, são superlativos em termos de volume. Se né? você souber o número de verdade, né? Porque quando vem da China você tem que dar um desconto. Uma filtrada, né? Ali. Tem que dar uma filtrada. Então, é verdade, eu concordo. Então tem muita coisa acontecendo para você poder fazer um plano de negócio que diga, vai ser assim. Porque não vai. Né? Obviamente a gente sabe alguns números macro, por exemplo, sim, existe um déficit de habitação nos Estados Unidos, grande, Muito. represado. Então suponha que de repente, não sei, quem ganha a eleição, baixa taxa de juros a 1%. Não tem madeira no mundo, não tem material no mundo, independente de qual que seja, que supra um aumento aí de 20%, 25% no housing starts nos Estados Unidos. Tá? Então isso seria uma segunda pandemia, digamos assim. Não vai acontecer. Não vai. Estruturalmente é impossível de acontecer, mas dá uma ideia da dimensão do que poderia ser. E tem questões que acho que até pode servir para um próximo podcast, mas que é nos próximos meses, que são as questões de barreiras, né, comerciais. E 2025 já sinaliza alguma questão, principalmente com a Europa. Né? Então, claro que não é para todos os produtos, né, porque a gente não é mais atuante em alguns do que outros, mas é algo para ficar pensando aí nos próximos meses de 2025. Sim. É um ponto de atenção relevante. Né? A gente já está falando de 2025, né? Aqui a gente já está praticamente finalizando o ano. E dá para dizer então que, né, essa frase do Daniel, se não piorar tá bom. É assim que nós vamos fechar 2024. Acho que isso vale para tudo, né? Mas no nosso caso é isso aí mesmo. Se manter, veja, falando especificamente dos produtos que a gente trabalha, né? Não vou entrar no compensado, em outras áreas, mas a demanda ela está estável. O preço está bom. O preço bom não, mas estável. Né? Então você tem um vislumbre que se mantendo isso daí, porque a gente já está trabalhando ali na parte baixa, digamos assim, da tua margem faz tempo. Né? E quando a gente fala de madeira, nós não falamos de margens absurdas. Não existe. Não existe isso. Né? São margens mínimas, você tem que ganhar alguma coisa no volume no teu custo. Essa que é a realidade, essa é a regra do negócio da madeira. Tá? Então, se mantendo assim, se você tem algum viés positivo, você já tem uma alegria até o final do ano. Tá? Mas depende do que acontecer. A gente tem que torcer para que tudo dê certo. A gente tem as condições internas do Brasil, que nós nem entramos nesse mérito, né, que também são complicadores, né? Medida provisória do fim do mundo, aqueles negócios. Isso é uma coisa que você não planeja. Né? Você não consegue fazer um forecast, você não consegue fazer um planejamento para te comerem 10% do teu imposto do dia para a noite. Né? Então, são coisas que a gente tem que considerar também nessa equação aí. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos torcer aí. Assim, estamos chegando no final aqui, né? Dá para a gente falar sobre muita coisa. Tá muito legal a conversa. Dá para a gente bater um papo aí realmente sobre muitas outras coisas. Mas a gente precisa acabar. Então, acho que dá para a gente terminar com esse se não piorar, tá bom. Né?
e tentar realmente manter aí as coisas funcionando na medida do possível. E vamos continuar acompanhando aqui, então. Queria realmente agradecer mais uma vez. Marcelo, muito obrigado aí pela tua presença. Daniel, muito prazer realmente receber você aqui. Ficamos à disposição. Receber aí todo o teu conhecimento, a tua experiência toda. Espero revê-los aí em breve. E para vocês aí que ficaram com a gente até agora, agradecer também, né, vocês que estão escutando. Continue acompanhando aí a Audiflow para acompanhar todo esse mercado, toda essa dinâmica aí do que está acontecendo. Agradecer mais uma vez aí a Pixlog pelo patrocínio aí dessa edição e espero revê-los em breve. Muito obrigado, senhores. Nós que Obrigado. agradecemos pela SCP, meu nome. Obrigado.